Ok, vamos lá. Ó, então, tá todo mundo me vendo aí? Tá todo mundo vendo? Beleza? Tá. Então, eu vou falar um pouco dos problemas, tá? Vou falar um pouco das vantagens e características desse tipo de válvula. Vou falar também de suporte local e pós-vendas que a Durcom disponibiliza para esse tipo de aplicação. Comparar custos, porque, na verdade, tudo gira em torno de custo, né? Otimização de custo e quanto que isso vai impactar e no resultado da planta, a gente já sabe disso, né? E algumas referências. Então, os problemas que válvulas que possuem plug balanceado, vazamento entre as câmaras, exigem manutenção corretiva a cada ano. A cada ano você tem que levar um técnico do fabricante na planta, na parada, para dar uma olhada o que está acontecendo internamente com a válvula, ou simplesmente para inspecioná-la internamente. Soltam partes do corpo ou plug na tubulação. Existem casos de válvulas condicionadoras de vapor por aí que a vibração é tamanha que partes do corpo da válvula ou do plug se soltam na tubulação, tá? Isso operam com alto ruído e vibração em faixas específicas de condições de processo, possui partes móveis na injeção de água de superaquecimento, apresentam golpe de arite na tubulação de saída, possuem custo das peças sobressalentes acima dos 50% do valor de uma válvula nova. Esses são os grandes problemas de um tipo de válvula dessas que opera hoje nas plantas do Brasil, tá? Então, as vantagens. O que acontece? Opa, peraí, volta lá. Tá. Seguinte, esse tipo de válvula aqui, ó, tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo vendo, né? Esse tipo de válvula do centro aqui, ó, é um projeto de válvula da década de 70 e 80. O que acontece? Esse tipo de válvula tem o controle do superaquecimento da água descentralizado do que acontece da válvula. Dessa forma, essa válvula ela é um bypass turbina, mas ela não pode servir como condicionadora de vapor. Por quê? Porque a rangeabilidade dela, na questão mais crítica do funcionamento dessa válvula, que é quando um plug está muito próximo, quando você tem uma baixa vazão e baixa pressão, você tem uma situação crítica para essa válvula. Então, a válvula está lá em 10% do plug. Nesses 10% do plug, até abaixo de 10% do plug de abertura, 5%, o vórtex, a velocidade do fluido que está entrando nessa válvula é tão grande que se essa válvula não tiver uma rangeabilidade boa, ou seja, uma distância proporcional de 5%, 8%, 10%, que não gere a velocidade que vai gerar cavitação ou flashamento na válvula, você tem um problema sério de controle nessa válvula. E ela começa a oscilar, e ela começa a vibrar, tá? Esse tipo de válvula do meio, aqui, ó, eita, cadê? Esse tipo de válvula do meio é o tipo construtivo que ele tem baixa rangeabilidade de controle. Então, principalmente plantas que precisam de vapor a processo e que esse vapor impacta diretamente na qualidade do produto que ela está produzindo, como papel e celulose, como etanol e açúcar, uma válvula desse tipo é mortal para a operação. E esse projeto desse tipo de válvula, ele é mais barato, é óbvio.
ele é mais barato porque ele tem uma rangeabilidade de controle menor, tá bom? Aí, você tem classe de vedação que garante vários ciclos sem apresentar vazamento. Atuadores sede dimensionados para atender a passagem de fluido especificado pela norma MSSP 61, ISO 5208 Rate A e classes 5 e 6. A válvula da Durcon, ela tem condições de garantir estanqueidade zero na saída da válvula, tá? Então, essa válvula, normalmente, essa válvula que eu falei do bypass turbina e essa daqui, a condicionadora de vapor do concorrente, eles seguem uma classe de vedação, conforme a, a folha de dados necessária, porém, eles têm o plug balanceado. O que é um plug balanceado? Um plug balanceado é aquele onde a própria pressão do fluido que está entrando vai ajudar na força do atuador para fechar essa válvula. E na câmara onde atua essa pressão para auxiliar esse atuador no fechamento dessa válvula, existem indícios de acontecerem vazamentos. Então, você nunca, na maioria das vezes, você tem problemas de passagem nessa válvula, não pelo plug exatamente, mas pelo balanceamento do plug dessa válvula, tá? Longa vida útil projetada para serviço severo e ótimo controle de faixas de vazões sem vibração. Isso acontece por causa da rangeabilidade da válvula, que essa bypass aqui do meio não tem a rangeabilidade necessária para o processo, e essa daqui, ela tem a rangeabilidade, sim, ela é uma boa válvula, eu conheço essa válvula tem um bom projeto, mas ela tem uma falha, que a gente vai falar já já. O ruído abaixo de 85 dB em toda a faixa de controle. Isso já é padrão para todo mundo, tem que seguir isso daí, não tem como, isso é norma. Perfeito controle de temperatura em toda a faixa de vazão e sem partes móveis na injeção de água de superaquecimento. Isso eu estou mencionando, eu estou falando em relação a essa válvula condicionadora de vapor, que ela é uma condicionadora de vapor do concorrente, e a válvula condicionadora de vapor da Durcon. O que acontece? A válvula condicionadora de vapor do concorrente, ela tem a parte justamente da injeção de água móvel. Por quê? Porque aqui tem a entrada de água, aqui no plug tem alguns furos que determinam a quantidade de água que vai entrar à medida que a válvula está abrindo ou está fechando, e no centro desse plug, que ele é oco, passa o spray de água que vai ser arrastado através da velocidade do vapor que vai passar por fora desse plug, tá? E acontece o seguinte, quando você tem um problema quando você tem uma questão de vibração ou momentânea, ou alguma orelhada que deu aí no processo, que às vezes acontece na operação, por ser uma válvula que tem o plug partes móveis, esse aspersor aqui da ponta dessa válvula, ele se parte, porque ele é a parte onde gera atrito. E imagina você com uma válvula com uma condição especial severa de 100 bar entrando aqui na cara dela, uma vazão de, sei lá, 560 toneladas, 280 toneladas, seja lá o que for. Imagina a turbulência que você tem aqui nessa entrada e ainda o plug tendo que se movimentar para injetar essa água numa condição dessas para desuperaquecer o vapor na saída. Isso não acontece na válvula da Durcon. O grande pulo do gato desse projeto é que essa válvula, todas as partes de injeção de água são fixas, são estáticas. Então, você tem, além de um controle mais estável, você tem a rangeabilidade necessária para fazer com que essa válvula se movimente de forma assim, fácil, como se estivesse, sabe, deslizando
deslizando um trem bala num trilho, tá? É esse o ponto, tá bom? Então, o grande pulo do gato é que a parte móvel dessa válvula desabona essa válvula ao longo do tempo. E isso faz com que essas peças móveis elas se partam e caiam na tubulação. Esse é o grande, isso é o grande, é o grande pulo, é o grande problema desse tipo de válvula em campo que eu tenho percebido ao longo de todos esses anos. Tá? Pessoal, posso prosseguir? Tem alguém que tem alguma dúvida? Se tem dúvida, também guarda para o final que eu vou responder alguma dúvida se eu tiver no final, beleza? Próximo slide. O que acontece? O suporte local do pós-vendas da Durcom. Agenda de técnicos disponível. Mão de obra local, fábrica em São Paulo, não é na Suécia, vamos dizer assim. Prazos de entrega sobressalentes de 30 a 60 dias, tá? Não são 25, 32 semanas para entregar um plug, tá bom? Parcerias com fornecedores de serviços locais para suporte em paradas. Eu tenho isso, eu vivenciei isso. A gente tem parceiros, por exemplo, na Bahia, que fornece esse tipo de serviço de suporte, onde eu tive problema em um plug numa válvula, e esse plug foi retirado da válvula e enviado para esse galpão de serviço de usinagem, e a gente consertou o plug em 2 dias e devolveu o plug pronto, retificado, totalmente reparado na planta, e numa parada que era de 7 dias, 24 horas, e não poderia ter outro momento para remontar essa válvula e fazer esse reparo, nós conseguimos em 3, 4 dias reparar a válvula e colocar ela para operação novamente. Isso é um diferencial gigantesco para quem precisa voltar a operar a planta depois de uma grande parada. Tá? E assim, nossos técnicos falam português, os nossos técnicos não vêm de fora do país, a fábrica fica em Cajamar, São Paulo. Então, a disponibilidade desses caras, apesar de que tem que ser marcado, agendado isso com 15 dias de antecedência, a gente pede isso, mas simplesmente porque tem uma agenda e essa agenda tem que servir para mais de um cliente. Mas fora isso, você tem condições tranquilamente de ter o técnico da Durcom falando português e trocando informações junto ao seu corpo técnico, junto ao seu pessoal técnico, para fazer um bom serviço de abertura, inspeção e qualquer tipo de reparo que tenha que ser feito nas válvulas da Durcom, nas plantas que nós temos por aí, que são inúmeras já. Então, e os preços, né? Os preços dos sobressalentes são mais baixos. São mais baixos e eu vou mostrar o quanto que isso é mais baixo, tá? Vamos lá, vou mostrar agora. Eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver aqui. Me faz um joinha aí se vocês estão vendo bem essa tabela que está acontecendo aí, tá? Isso aí é um caso real, beleza? O que acontece? Uma mesma válvula, com as mesmas características da Durcom, sendo comparada com uma válvula de um concorrente que hoje ele está na Suécia, tá? Ele sempre foi da Suécia. Então vamos lá. Essa válvula condicionadora que a gente está comparando, ela está hoje instalada numa planta siderúrgica no Rio de Janeiro. O comparativo foi feito em cima dessa válvula. Então, nós temos uma válvula idêntica e foi feito o comparativo com uma válvula que hoje está instalada lá, que é do concorrente. Tá? Nós não conseguimos substituir essa válvula ainda, mas essa válvula apresentou alguns problemas, apresenta problemas, e a gente teve que fazer um estudo e uma proposta comercial para eles de uma válvula equivalente à que está lá instalada. Então, hoje, uma válvula nova, com custo de desembaraço e frete, caso o fornecedor seja de fora do país, a nossa custaria R$ 775 mil, o conjunto válvula mais válvula de injeção de água.
né? Só lembrando que a gente está tratando de uma válvula globo angular condicionadora de vapor, mais a válvula globo de injeção de água. E o prazo de entrega dessa válvula é 120 dias. Opa, eu tô adiantando aqui as coisas, peraí. O do concorrente fica em R$ 1.142.240 e o prazo de entrega dela é de 180 dias chegando no porto. Tem mais o desembaraço e o procedimento de desembaraço que leva aí mais aproximadamente 30 a 45 dias, dependendo da situação, né? Sobressalentes de comissionamento, 75 mil da Durcom, prazo de entrega 10 dias. Do cliente, 25 mil praticamente, 60 dias. As ferramentas de blowout tool, que são aquelas ferramentas de blowout que protege o assento na sopragem antes de colocar em operação, e o hidroteste. 150 mil seria da Durcom, 146 mil a do concorrente, 105 dias e 120 dias. Mas esses 105 dias que está aqui ainda tem a questão do desembaraço, tá? Serviço de comissionamento do técnico. Vamos supor que para uma válvula dessa está mais do que bem dimensionado 3 dias. Normalmente é em 1 dia, tá? Mas a gente está usando aqui 3 dias por quê? Porque 3 dias significa a ida do técnico até a planta, fazendo integração, o dia seguinte fazendo todo o trabalho na válvula e o terceiro dia indo embora para casa, tá? Então a gente está sendo bem conservador com relação a esses custos. Valor de 1 milhão, 1.006 mil reais. O valor total da válvula do concorrente, 1.327, 24% acima ou 24% abaixo está o valor de uma válvula condicionadora de vapor da Durcom, tá? A questão de sobressalentes, que é depois da operação, foi feito um estudo durante 6 anos de operação, tá? Então, a válvula da Durcom, ela funciona a partir da partida da válvula, é garantido que ela deve funcionar até a terceira parada. Ou seja, só depois de 3 anos que a válvula condicionadora da Durcom vai precisar de abertura e inspeção interna, tá? Então, vamos lá, abertura e inspeção a cada 1 ano. A válvula do concorrente, nessa planta siderúrgica, no primeiro ano que ela trabalhou, ela teve que ter a intervenção dos técnicos lá. Então, foram mais 50 mil reais, esperando 60 dias para chegar as peças, mais os 30 dias de desembaraço. No segundo ano, essa planta siderúrgica foi obrigada a comprar um conjunto de plug e assento. Olha o valor do conjunto plug e assento comparado com o valor total da válvula nova. Ou seja, no segundo ano, além dos soft goods, das peças moles, que a gente chama, anéis, o-rings, vedações, kit de vedações, de grafite, os stem packings, né? Ainda teve que fazer a compra do plug do assento, porque essa válvula ela apresentou um problema de vibração e o plug foi comprometido e aí teve que se trocar o plug completo dessa válvula, tá? Depois do terceiro ano, comparando com a válvula da Durcom, a contratação de abertura e de sobressalentes soma 75 mil reais. 75 mil reais equivale ao valor do serviço para essa válvula, mais as peças sobressalentes, que eu estou falando são as peças moles, tá? As peças de grafite, as vedações, os o-rings e tudo mais que você precisa trocar toda vez que você abre uma válvula dessas. Prazo de entrega 10 dias, depois mais 25 mil reais do concorrente, mais 60 dias que depois, antes, o desembaraço, mais 30 dias, tá bom? Aí, depois que fez essa primeira intervenção após o terceiro ano, no próximo ano, a válvula da Durcom não vai precisar
de você contratar técnico, nem equipe e nem mais nada, e ela vai continuar operando, tá? A do concorrente foi necessário contratar a equipe e depois de um ano dela ter trocado Tá vendo? o... H1, o branco e o preto aqui, tá vendo? Esse carinha aqui, tá vendo? Chave CH1. Bora, pô. Oi, Regino, tudo bem? Ah, beleza. Eu ia colocar você em mudo aí para a gente, que a gente está no meio da apresentação. Obrigado por estar participando, tá? Eu estou gravando essa live. Depois você pode assistir o que foi falado até o momento, beleza? Então, voltando. Então, vai. 1, 2, 3. No quarto ano não tem custo, porque a válvula da Durcom não precisa abrir nem inspecionar. A válvula do concorrente precisou abrir e inspecionar para ver como é que ficou o plug e o assento dessa válvula. No quinto ano, teve que trocar, nesse caso, os spares também do atuador, porque no caso, quando aconteceu o problema inicial, que teve que se trocar o plug e o assento, o atuador foi comprometido, mas deu para conseguir operar. E aí, no quinto ano, foi obrigado a fazer a troca dos internos do atuador, mais a abertura e inspeção dessa válvula, porque já que a válvula estava aberta, já que tinha que tirar o atuador, foi necessário, foi interessante fazer essa abertura e inspeção para ver como é que estava a válvula dentro. No sexto ano, aí sim, novamente, precisa de uma contratação da Durcom de serviço, troca de sobressalentes. Aqui, esse valor, se ele for necessário trocar o plug completo dessa válvula, esse valor sobe para aproximadamente R$200.000, tá bom? Então, pode ser entre 75 e R$200.000. Eu deveria ter colocado isso na conta, mas eu não coloquei, foi uma falha minha, peço desculpas. E se por acaso precisar do plug dessa válvula, serão 60 dias para a fabricação desse plug. No caso do concorrente, foi necessário, por causa de troca, foi necessário trocar o corpo dessa válvula completo e erosão da sede dessa válvula por conta de trincas, tá? Mais R$460.000. Então, ou seja, essa válvula do concorrente, em comparação com a válvula do Durcom, gerou um custo para a planta de mais de 845% se comparar a válvula da Durcom com a válvula do concorrente. Isso é muito dinheiro, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro que você poderia ter empregado em melhorias para o seu departamento, seja ele de instrumentação, manutenção, né? Aí, os serviços de inspeção e troca de sobressalentes, média de 5 dias por parada. No primeiro ano, você não contrata. No segundo ano, você não contrata. No terceiro ano, são os 15.000, vê a agenda. No quarto ano, quinto ano e sexto ano, no quarto ano e quinto ano, você não contrata. No sexto ano, você contrata o técnico, ou seja, 30.000. Então, no final de tudo, você tem um aumento, né, de 247% relacionado ao custo que você teve dessa válvula do concorrente em relação ao custo que você teve da válvula da Durcom ao longo dos 6 anos. Esse custo, você poderia ter trocado pelo menos 2 válvulas. Então, após os 6 anos, o custo que essa planta siderúrgica do Rio de Janeiro teve com essa válvula poderia ter colocado 2 válvulas novas em 6 anos de operação. Isso é muito dinheiro, certo? Então, voltando lá, vamos lá, que estou tentando acionar aqui. Espera aí. Deixa eu ver onde eu entrei aqui. Espera aí. Peraí. Ah, tá. Então, a última folha, a última página dessa apresentação
são as referências. Nós temos hoje dezenas de válvulas em operação com clientes extremamente satisfeitos. E o fato é que a Durcom, ela não tem um departamento de publicidade para divulgar o conhecimento e esses assuntos relacionados a operações. Então, a gente tem, nós, gerentes de negócios, nós temos essa obrigação de levar isso para vocês. Então, nós temos hoje válvulas instaladas em plantas de diversos grupos, ok? Como vocês poderiam ver aqui, ETH, Klabin, ERB, Areva, Eletrobras, Bung, Galvani, Minas, e dentre outras mais, Eneva, né? Petrobras, temos diversas válvulas instaladas, não condicionadora, desculpa, seriam válvulas Globo, outros tipos de válvulas. De referências de válvulas condicionadoras de vapor, são essas que nós temos aqui. Bom, basicamente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês e falar sobre esses tipos de válvula, esse tipo de válvula em específico. Nós já estamos em 11h39, passaram 9 minutos do que eu me comprometi com vocês, que era uma live de 30 minutos, e agora eu abro para o pessoal fazer pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta com relação a esse assunto, eu estou disponível para a gente poder tentar responder. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Levanta a mão ou se manifeste. Tiago Varela. Oi, Varela. Era bom a gente ver quais os dados necessários, né, para a gente solicitar uma válvula para cotação. Né? Ah, sim. Vamos lá. Sim. Se tem uma folha de dados, alguma coisa sim. aí para enviar para a gente. Normalmente, para solicitar uma proposta das nossas válvulas, a gente precisa de uma folha de dados, né? Nós precisamos de um formulário. Esse formulário, ele está aqui, ó, peraí. Um formulário com todos os dados necessários para a gente poder fazer o dimensionamento da válvula. Cadê aqui? Aqui, folha de dados condicionadora. Essa é a folha de dados que normalmente a gente pede para os nossos clientes, para eles preencherem com os dados para a gente dar o input dessa solicitação dentro da nossa engenharia. Então, aqui tem os dados, né, do cliente, as unidades que serão consideradas para esse dimensionamento, normalmente é quilograma força por centímetro quadrado, ou bar, quando a gente fala de pressão. Temperatura normalmente é graus Celsius, unidade de vazão normalmente é tonelada a hora ou quilo por segundo, né? Aí tem as condições operacionais. As condições operacionais são muito importantes para a gente... Não abriu a folha. Não abriu? Espera aí. Abriu? Beleza, ok. Tá. Obrigado, Varela. Então, assim, as condições operacionais de entrada de pressão, temperatura e saída de pressão e temperatura e vazão é muito importante. E, normalmente, o que a gente recebe muito é que, na saída, a gente não tem... normalmente, às vezes, os clientes eles não informam se essa saída está contemplando o volume de água ou não, né, da injeção de água. Mas tudo bem, isso é fácil de resolver, e aí eu vou lá e questiono isso para quem quiser, para a pessoa que está solicitando essa solicitação aí de cotação, né? Aqui você tem a tubulação de entrada, normalmente às vezes é P22, P91, né? A bitola, velocidade máxima do vapor em metro por segundo, tá? Isso não há necessidade, a gente pode, fornecendo a bitola de entrada e saída, a gente já vai ter a velocidade máxima do vapor em metro por segundo. E o schedule é importante informar. Na tubulação de saída também, o material, bitola, schedule.
Material da válvula normalmente é em F22 ou F11, né? Forjado. A água de super é muito importante a gente saber a pressão da água que vai chegar na válvula, tá? De injeção de água e a temperatura da água na entrada da válvula. Isso é importantíssimo a gente saber. Quais seriam, desculpa, as características construtivas da válvula, de como que ela vai estar posicionada na tubulação. E o atuador, qual seria? Se é pneumático duplação, se é do pneumático simples ação com retorno por mola ou hidráulico. Tá? Basicamente, são informações importantes que a gente precisa e que são essas poucas informações, não são muitas informações, que a gente precisa para fazer o dimensionamento e apresentar a proposta em, no máximo, 10 dias de uma válvula condicionadora de vapor. Ok? Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer com relação às válvulas? Quer ver? Ó, vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Espera aí. Quer ver? Ó? Desenhos. Ô Thiago. Oi. Ô Thiago, da usina. Opa. Nesse modelo de vocês aí, no caso a D Super precisa ter uma válvula separada, né? A válvula, Para injetar água. A válvula de injeção de água é sempre separado da válvula globo angular de condicionadora. Sim, sim. Tá? A diferença é que o tipo construtivo da válvula da Durcon, as partes de injeção de água, elas são calibradas de fábrica e são estáticas, elas não se movimentam. E o fato de não se movimentar e não gerar esse atrito quando você está numa condição tão turbulenta de entrada de pressão, vazão e temperatura, isso diminui, né, minimiza o risco de ter algum tipo da parte da válvula solta na tubulação. Né? Então, é esse o grande diferencial da válvula da Durcon em relação às válvulas aí que a gente encontra de concorrentes, é essa. Além dela ter um ajuste fino, uma altíssima rangeabilidade nas condições severas que essa válvula é submetida, que é de baixa vazão, você não tem a questão da turbulência gerada por conta do movimento do plug injetando água na linha. Tá? É esse o grande diferencial do projeto da válvula da Durcon. Diga. Aí eu digo assim, no caso, quando vocês fazem a proposta, você já agrega a válvula D Super junto na proposta? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, a gente fornece o conjunto completo. Tá? Entendi, beleza. Fornecemos o conjunto completo. Tanto que na folha de dados que eu mostrei para vocês, quer ver? Tanto que nessa folha de dados aqui, ó, nessa folha de dados que precisa preencher para a gente apresentar a cotação, tem aqui, ó, a água de superaquecimento, tá vendo? A gente precisa da pressão da água e da temperatura da água para já dimensionar a válvula de injeção de água nesse caso aí. Tá bom? Beleza. Beleza. Tiago, perguntar um negócio. Diga lá. Qual é a ordem de pressão em uma válvula dessa? Uma ordem de pressão da água para ser injetada numa válvula dessa? Um exemplo de 67 quilos. Depende da bomba centrífuga que você tem dimensionado e depende dos ramais e da pressão que vai chegar. Na verdade, a gente trabalha com a pressão que você me determinar. Então, não é a pressão que eu vou determinar, mas normalmente, a pressão tem que ser 15 bar acima da pressão de saída da válvula, tá? Para ela ter força suficiente para vencer a contrapressão e poder injetar água na tubulação de forma eficiente. Então, sempre, por exemplo, vamos supor que você tenha na saída da tua válvula 128 graus Celsius de temperatura e pressão de 1,5 bar. Então, está entrando
vai 63 bar ali na entrada e está saindo 1,5 bar na saída, correto? Ela precisa ter uma linha de água de no mínimo 16,5 bar de pressão de água para que você possa injetar água de forma eficiente e de superaquecer o vapor de forma correta. Ok? Esse é o gradiente, tá? Essa é uma regrinha, tá? Sempre acima de 15 bar, tá bom? Mas cada caso é um caso e precisa ser estudado e precisa ser aprofundado. À medida que a gente recebe uma solicitação, a gente submete à engenharia e existem alguns questionamentos que a gente tem que fazer às vezes. E pode ser um desses, por exemplo, se por acaso a gente recebe um dado de fornecimento de injeção de água abaixo dos 15 bar, pode ter certeza que eu vou chegar para você e falar, Filipão, cara, essa pressão de água aqui não vai funcionar. A gente vai ter problema aqui na injeção de água. Tem como revisar isso? Tem como... O que você está fazendo aí? A bomba só fornece isso? O que está acontecendo? Da onde vem essa água? De qual ramal que vem? Dá para mudar o ramal para receber direto da bomba para aumentar essa pressão? Não sei, a perda de carga, enfim. Aí a gente vai ter que trabalhar isso para chegar numa solução adequada para você, para o teu caso, entendeu? Tá respondida a pergunta? Beleza, maravilha. Tá ok, beleza. Tá bom. Eu ia mostrar aqui, eu não sei se vocês têm tempo para isso, né? Deixa eu ver. Quanto tempo eu tenho, turma? Vocês que decidem, meu. Quanto tempo eu tenho? Mais 10 minutos? Vocês aguentam ficar aí comigo? Por mim, tudo bem. Beleza. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu não via fazia tempo, mas existe, cara. Deixa eu ver se é essa válvula aqui. Acho que é essa aqui, ó. Uma válvula condicionadora reta. Cara, eu peguei isso numa planta que é... Abriu, Thiago. Não abriu? Ainda não. Avisa aí. Ainda não. Espera aí. E agora? Ok. Então, ó, normalmente a gente está acostumado a ver a válvula condicionadora de vapor ou bypass turbina globo angular 90 graus, né? Então, esse é um desenho só para vocês saberem que existe a possibilidade de a gente fornecer uma válvula globo reta, tá? Essa aqui é a gaiola de redução de pressão, que aqui não está bem detalhado o desenho, obviamente, mas ela deve ter aí uma gaiola de 4, 5 ou 6 estágios, tá? Só está mostrando aqui a casca dela, a casca do primeiro estágio, do último estágio de redução. E aqui mostra o atuador. O atuador dessa válvula, essa válvula é balanceada, pelo que eu estou vendo aqui, ou a pressão dela não é tão grande. Então, esse atuador não é tão grande e ele recebe a ajuda do próprio fluido, da pressão do fluido para atuar e fechar essa válvula. Tá? O que mais? Deixa eu ver aqui mais uma desenhos. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Vou mostrar uma válvula da Durcon agora. O que acontece? Opa, esse é o atuador da válvula da Durcon. Vocês estão vendo aí, não? Ainda não, não abriu. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Não, Espera. ainda não. Tá. E agora? Beleza, ok. Tá. Então, ó, essa válvula é uma válvula condicionadora de vapor da Durcon.
tá? Tá vendo aqui, ó, o sistema de injeção da água é totalmente estático, tá? Existem gaiolas aqui, existem estágios de redução que fazem com que os internos desse dispositivo que nós temos aqui internamente faz com que a injeção do vapor seja, a injeção da água para dessuperaquecer o vapor seja adequado, tá? Então, vocês podem perceber que o tamanho do atuador dessa válvula, ele é maior, normalmente, do que o atuador de uma válvula do concorrente. Mas por que isso? Porque o plug dessa válvula não é balanceado. Então, não sendo balanceado o plug dessa válvula, você elimina o risco de você ter vazamentos nessa região da válvula. Então, quando você não tem comunicação entre uma câmara e outra do balanceamento de pressão desse plug, você tem que ter um atuador um pouco maior para que ele tenha a força necessária para vedar a válvula, dependendo da classe de vedação que você precisa que essa válvula tenha. Por exemplo, uma válvula que segue a MSSP 61, que é total estanque, ela vai ter um atuador que vai atuar diretamente no assento e vai imprimir a pressão de, se não me engano, 18,6 kgf por centímetro quadrado no assento dessa válvula, para que ela tenha a performance de vedar totalmente essa válvula. Então, o atuador é um pouco maior, mas ele garante, ele elimina o risco de vazamento no plug balanceado e, ao mesmo tempo, garante a estanqueidade zero dessa válvula sem custo nenhum, sem custo nenhum. Às vezes você tem no projeto que essa válvula, por ser MSSP 61, aumenta o custo. Por que aumenta o custo? Porque o cara, além do plug balanceado, vai precisar de um atuador maior. Nesse caso, o atuador já atende a todas as questões, principalmente ao MSSP 61, que é a vedação total, e ele não vai não vai ter custo nenhum adicional com relação a esse tipo de característica dessa válvula. Alguém? Tiago, eu vou fazer mais uma pergunta, assim, é mais uma curiosidade. Faz. Se vocês têm algum sistema de super, a Durcon tem, e se você vai fazer alguma apresentação, tem alguma apresentação marcada? Nós não temos sistema de super isolado. E, na verdade, não é de super, é atemperadores, né? São atemperadores de vapor, que normalmente, às vezes, você usa sozinho na linha, ou então, entre a caldeira e a turbina, você tem um atemperador para aferir a temperatura que vai entrar na turbina para não queimar o paletamento. Não, esse tipo de dispositivo nós não trabalhamos, nós trabalhamos somente com de super que está incorporado na válvula condicionadora de vapor. Ah, beleza. Tá bom? Mais alguma pergunta? A gente está chegando, falta 4 minutinhos para o meio-dia. Eu não quero atrapalhar o almoço de vocês. Tá bom? Então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou fechar aqui. Vou agradecer muito a participação de todos vocês. Essa live está sendo gravada, então eu vou passar o link para vocês dessa live depois, para caso vocês queiram assistir novamente ou quiserem compartilhar isso com o teu pessoal técnico, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê. Para quem não pôde participar hoje, amanhã, quinta-feira, às 16 horas, nós teremos essa mesma apresentação. Beleza? Obrigado, turma. Valeu, tudo de bom aí. Um abraço para todos. Obrigado, Thiago. Obrigado. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.